Boa noite, meu querido. Era para pôr uma roupa formal, você está de gravata. Eu vou lá pegar um blazer, é isso que eu preciso fazer? Isso daqui é fada. É que eu estou aqui no meu consultório. Vem aqui dar uma alô para a Juju. Oi, querida. Tudo bem? Feliz aniversário, de novo. Feliz aniversário de novo. Então, eu tô. Isso é roupa de macacão de trabalho. Eu estava atendendo até agora. É mesmo? Você está morrendo de calor? Tá calor aí? Acabei de ligar. Aqui, querida, nós temos duas estações: verão e inferno. E inferno. É muito quente essa terra aqui. E aí. Feito calor também. Escuta, já podemos começar a convidar as pessoas, isso, cumprimentar as pessoas? Sim, porque tem uma equipe aqui, que é a Movilis, que está monitorando, porque eu sou, assim, um analfabeto. E aí, alô, Marcos Wellington, dá um sinal se já dá para começar, porque eles estão comandando de lá. E aqui, então... Wilson, eu acho que é legal, talvez, então, pedir um favor a eles, porque a gente vai abrir para que as pessoas possam perguntar coisas também, não vai? A ideia é o seguinte: nós temos aí uma hora, não, mais que agora aí nesse dispositivo, na live é só uma hora. Então a ideia é a gente conversar um pouco. Eu estou querendo aí falar um pouco com você, quero fazer umas perguntas. Assim, a estrela é tu. Não era essa a combinação. A combinação surpresa! Não foi. A combinação foi conversa. Foi conversa. Então. Mas eu quero saber, eu quero assim. E aí a gente conversa um pouco e abre, e assim, para a turma participar. O que nós vamos fazer vai ficar depois gravado, e aí eu vou colocar nas redes e tal. Então, vai ficar um tempo, as pessoas depois podem continuar se comunicando com a gente. A minha pergunta é porque caso as pessoas escrevam no chat fazendo perguntas, talvez seja interessante um dos dois anotar e te passar, porque senão a gente tem que ficar atento ao chat e às vezes está no meio de uma conversa. Isso mesmo. E aí acaba atrapalhando o raciocínio. Então, será que dá? Teoricamente, essa função é da Lisa. Ela vai anotando as perguntas e tal nas lives deles. Mas como é que eles vão passar as perguntas? E chat novamente, e aí não vai resolver. Porque a gente faz isso mesmo, desconcentra, né? Então, mas aí... caso a Anísia possa fazer esse favor, ela te passa as perguntas depois e a gente responde. Aí é que está. Tecnicamente, quando é Instagram, ela faz isso. Agora, eles estão monitorando a distância. Mas qualquer coisa, eles estão nos ouvindo, provavelmente. Eles mandam para o WhatsApp da Anísia as perguntas e ela lê para nós, para a gente desocupar dessa história aí. Então, eu só preciso saber se nós já estamos podendo começar. Pode começar. Já podemos começar. Tá bom. Muito bom! Olha, quero assim, agradecer todas as pessoas que estão conectadas, ligadas, que daqui diferente, quando a gente faz o Instagram, a gente sabe quem está entrando ou não. Sejam bem-vindos todos e grato pela presença de todos. E hoje, então, nós vamos conversar com a professora, doutora Maria Júlia Paes da Silva. O currículo dessa moça é tão grande quanto a alma dela. Agora, a alma dela tem uma característica, porque a mulher é sabida. E a característica dessa sabedoria toda dela é humildade e amor. É a pessoa mais doce, para fazer justiça com muita gente legal, é uma das pessoas mais doces que eu conheci na minha vida, há muito tempo. Assim, só para uma curiosidade, eu conheci a Juju, olha só que atividade, chamar a professora, a doutora de Juju, não é para qualquer um, não. E aí eu estava dando uma palestra,
e ela estava na plateia. E assim, quando acabou a palestra, então, ela veio conversar comigo. E quando ela veio conversar comigo, ela me perguntou umas coisas, falou um negócio, eu falei, nossa, que moça legal. Naquela época a gente era moço. Que moça legal. Dali para frente começou uma amizade e passamos algumas coisas bem legais juntos, como, por exemplo, uma viagem a Machu Picchu, que está gravada com pirógrafo na minha alma. E depois dessa coisa, eu quero contar um episódio que, pelo menos na minha memória, dessa viagem, ficou uma coisa mágica e a gente pode até comentar. Então, professora, doutora Juju. Assim, Wilson, que delícia estar aqui com você. Obrigada, boa noite a todo mundo, quem estiver junto. E do mesmo jeito que ele foi falando alguma coisa a respeito da nossa história, eu digo para vocês que muitas pessoas sabiam do meu vínculo tão amoroso com o Wilson que às vezes falavam: ah, eu vi teu irmão no aeroporto. E eu pensava, é mesmo? E eu pensava que engraçado, meu irmão, eu sabia que estava aqui. E aí, com o tempo, eu descobri que as pessoas tinham tanta certeza da nossa irmandade que me reconheciam como irmã do Wilson. Imagina que delícia! Então, muitas pessoas falavam para mim, ah, vi teu irmão. Eu falava, ah, que legal. Eu pensava lá, agora eu já sei, é meu irmão mesmo, as pessoas reconhecem a irmandade, então tá limpo, é meu irmão mesmo. E a partir daí, foi tão legal, tomara que o Wilson chame para essa história, teve Machu Picchu, teve evento que a gente contava história junto, a gente interpretava papel diferente, a gente se divertiu ao longo dessa vida, hein, Wilson? Fala a verdade. Falo e confirmo, é mesmo. Eu tenho um lema, Juju, que eu já assim incorporei, tatuei na minha alma, que eu sou 2D. O que é? Quando você fala assim, nós já estamos no 5G, o cara ainda é 2D. É dedicação e diversão. Se não for para divertir, não quero. Estou fora também, estou fora também. Eu não sei se você se lembra, mas eu até hoje digo uma coisa que eu aprendi faz um tempo. Eu falo, olha, qual é o jeito fácil de aprender? Esse é o jeito que eu quero. Então, todo dia eu peço para o universo, eu quero aprender do jeito fácil. Pode me tratar como uma criança, como eu sou. Então, por favor, eu quero o jeito fácil. E aí sempre vem com alegria, né? Se você é criança, tem alegria junto. Então, eu sou muito grata, porque apesar da gente ter cabelo branco, Wilson, a gente conseguiu manter a alegria da infância. Isso eu acho que é uma conquista. Uma conquista. Só um reparo, eu não tenho cabelo branco. Eu não tenho cabelo, eu tenho barba branca. Cabelo já era. Mas eu até, Juju, eu estava aí, né, com uma coisa de saúde, aí quando eu fui falar com a minha endocrinologista, né, que aliás ela é parecida com você, e aí eu falei para ela, assim, falei, olha, eu assim, sou bem jovem, agora você precisa avisar meu corpo, por favor, doutora, que ele não tá me acompanhando. Mas, Ju, eu estou querendo assim, lembrar uma coisa de um livro seu, que eu não sei se foi o primeiro, eu acho que foi um de que eu aprendi umas coisas com você que até hoje comigo. Uma delas era espaço proxêmico. Quando eu vi você falar disso, numa palestra que a gente deu juntos, assim, num evento, e eu estava assistindo a palestra, falei, nossa, nunca mais esqueci. E vivo repetindo como se fosse eu que tivesse inventado isso. E aí, era aquele livro que era Comunicação Tem Remédio. Então, eu gostaria, assim, se você concordar, óbvio, de você falar um pouco dos teus livros, assim, de todos os seus livros, porque eu sei que tem alguns que eu não li ainda, porque nós ficamos um tempo, cada um com a sua vida, e você produziu um tanto de coisas que eu ainda quero ler. Então, eu quero que você fale um pouco disso. Deixa eu dar um passo atrás para falar uma coisa que eu gostei de descobrir e depois aí eu acho que talvez mais eu fale de um caminho do que especificamente de livro, enfim, e retomo a prosêmica.
É que você sabe que eu sempre gostei de cuidar. E quando eu fui estudar prosêmica, que eu já vou entrar em um pouco mais detalhe, que é exatamente o espaço que a gente mantém das pessoas, a escolha desses espaços, e exatamente o respeito ao espaço pessoal que as pessoas precisam ter quando cuidam de alguém, já que a gente inevitavelmente invade o espaço pessoal do outro para cuidar, ou seja, eu toco, eu descubro, eu invado. Mas quando eu comecei a estudar prosêmica, então é esse o passo atrás que eu quero dar, eu acabei conhecendo a escrita de uma médica do século passado. Imagina, ela fez o doutorado em Harvard em 1929, Margaret Mead. E a Margaret Mead falou uma coisa que eu achei muito, muito importante, porque como antropóloga, porque a prosêmica começou junto da antropologia, depois é que veio para a área de comunicação. E a Margaret Mead, ela falava, né, que quando é que o homem se tornou sapiens? Porque uma pergunta que foi feita a ela é por que quando originou o sapiens? Porque ela estudava os homos, né? A gente sabe que tinha o Homo erectus, tinham outros homos. E por que o sapiens é que avançou? E ela fala que foi encontrado um fêmur soldado. E ela Soldado. diz, soldado, ou seja, porque naquela época a pessoa que quebrasse a perna era quem virava comida, né? Porque você quebrou a perna, você virou comida, enquanto o restante da sua tribo ia adiante. Mas que houve um momento da história em que alguém gostou de alguém o bastante, se interessou, colocou atenção o bastante para dar tempo que um fêmur, que é o maior osso, né, do corpo humano, se soldasse. E depois, quando foi encontrado esse esqueleto, se percebeu, então, que esse osso estava soldado. E eu achei extraordinário essa fala dela, porque ela está dizendo: olha a sabedoria quando você sai do egoísmo, do teu umbigo e começa a olhar para um outro ser humano, né? E aí eu entendi, meu querido irmão, que naquela época em que eu cuidava, as pessoas chegavam para nós muito e chegam fragilizadas. E quando as pessoas estão frágeis, elas estão muito atentas a essa dimensão da linguagem que é própria da espécie humana, que vai além da palavra. Porque na espécie humana, quando o olho brilha, tem sabor, tem gosto. Quando as pessoas choram, mesmo quem nasce cego tem tristeza. Quando a pessoa tem medo, muitas vezes ela catatoniza, independente de onde ela tenha nascido. Quando ela está feliz, ela sorri. Então, é muito legal quando a gente percebe que as pessoas, quando vêm para nós, mesmo que elas não saibam o que a gente faz tecnicamente, que elas não saibam se quando a gente coloca o esteto, por exemplo, no peito dela, a gente deve colocar no segundo espaço intercostal, direito, esquerdo, enfim, tá. Ela sabe que quando alguém gosta, alguém se importa, alguém olha, alguém se aproxima, alguém toca afetivamente, porque posso esticar um tiquinho essa explicação ou está ficando muito Bora? confusa? Não, bora, vamos. É só para concluir o raciocínio. É que aí caiu a ficha de que assim existiam outras dimensões na interação humana que eram fundamentais para a gente qualificar o cuidado e para a gente ancorar um discurso que seja de respeito, de manutenção de dignidade, de todo esse discurso que é muito bom, mas que precisa ser ancorado. Então, agora, respondendo à tua pergunta com relação à prosêmica, eu aprendi que quando a gente se aproxima das pessoas fragilizadas, a gente precisa tomar muito cuidado com a distância que a gente mantém e essa aproximação, porque eu conversar com alguém a mais de 1,20 m de distância, a não ser que seja uma live,
Mas quando eu E uma pandemia também, né, Ju? então, eu ia chegar na pandemia. Quando você vai cuidar, inevitavelmente você se aproxima. Não tem, né, assim, eu preciso cuidar, não sei que esteja falando de telemedicina, mas alguém está do lado cuidando. Essa proximidade, eu preciso aprender a invadir esse espaço pedindo licença, olhando no olho e tocando a pessoa de uma forma afetiva, não só técnica. Porque, por exemplo, quando o mesmo exemplo, vai de esteto, fazendo ausculta. Eu preciso só de uma mão, teoricamente, com esteto para fazer a ausculta. Mas se eu também toco, por exemplo, o ombro da pessoa de uma forma mais delicada, junto, a pessoa entende que eu sei que tem alguém embaixo desse pulmão, ou embaixo desse coração, né? E não é só uma técnica, eu estou presente. Então, eu me encantei por essas dimensões da comunicação humana que falam exatamente de uma linguagem própria do humano. E que hoje, Wilson, depois passando tanto tempo, eu entendi que é essa possibilidade de você ancorar os seus valores que realmente mostram se você foi além do intelectualismo e ancorou com a sua experiência, com a sua vivência, aquilo que você gostaria e quer ser, né? Então, eu acho que eu tracei um pouco o meu caminho muito em cima dessa compreensão da importância de nós termos coerência entre o discurso e a prática, entre o que a gente fala e o que a gente faz. E um dos últimos livros, inclusive, porque eu me aposentei, saí da academia, se chama No Caminho, Fragmentos para Ser Melhor. E nele eu falo um pouco desse meu aprendizado, que eu gostaria que a gente tivesse tido uma educação que nos tivesse ensinado a conviver antes de competir. Eu gostaria que a gente tivesse tido na pré-infância muito respeito à nossa percepção, porque às vezes a gente desvaloriza muito a percepção da criança, né? Ela fala algo e a gente não dá o crédito ao que ela está apontando e nem aproveita o momento para explicar para ela tudo que ela está percebendo. Então, nesse livro último, eu falo dos 4 compromissos meus diários a partir dessa trajetória de entender a importância dessa coerência. Eu conto que até hoje, todos os dias, eu faço um inventário diário para ver se é esse o caminho que eu quero continuar andando. E eu peço para mim, para o meu melhor, para ser impecável com a palavra. E quando eu falo impecabilidade, eu estou falando de realmente estar atenta ao outro e à minha proposta do que eu sou. Eu falo do meu compromisso de evitar tirar conclusões, porque eu também já aprendi que uma coisa que parece boa é um horror depois, e com o tempo uma coisa ruim é muito legal, porque você aprende muito em cima da história. Eu falo que um dos compromissos é a gente fazer o melhor possível, e só que eu peço todo dia para amanhã fazer melhor ainda, assim, essa coisa de não desistir de mim também, e aceitar que o que eu fiz é o que eu sabia fazer, enfim, eu estou no caminho, esse é o aprendizado. E, enfim, eu acho que nesse livro eu falo dessas coisas que me ajudam todo dia. Que massa, que legal. Nossa, que gostoso ouvir isso. Assim, eu lembrei uma coisa que eu quero deixar clara aqui, fazer só uma parte. Nós somos irmãos mesmo. Mas o teu irmão genético de sangue, ele era a cara do padre Marcelo Rossi. Ele continua parecido com o padre Marcelo, não? Ótimo. Eu vou falar isso para o Benhur. Eu não sei se ele se acha parecido com o Marcelo. Nossa, o Benhur era a cara do padre Marcelo, assim, né? Mas para quem não conhece, eu vou falar que vocês dois têm a mesma tipologia. Vocês dois são altos, vocês dois têm esse corpo meio mais longilíneo do que outra coisa.
Ele tá com o cabelo branco também, só ele tá sem a barba, Wilson. Ele tá sem barba. Então, você falou uma coisa que eu estou querendo comentar, aliás, duas. Uma delas, de trás para frente, é essa coisa de todo dia renovar um compromisso, examinar o que tem que ser editado para o próximo dia. Bingo! Isso daí é uma das partes do PMA, do Programa de Musculação da Alma, que está bem lá na coroa, que é o Diário de Transformação. E aí, tem isso. É uma técnica que você relaxa, respira e vai ver tudo que você fez, observando, que poderia ter sido melhor, reedita para o dia seguinte. E aí, assim, faz um tempo já que eu jogo golfe. Que eu jogo, eu e Lígia nos divertimos com os tacos e as bolinhas. E aí, eu descobri que um grande golfista fazia exatamente isso, que é Nick Nicklaus. E que ele, quando ele errava uma tacada, ele ficava parado, quieto, com os olhinhos fechados, ele refazia toda a tacada de maneira correta. E isso fazia uma grande diferença no jogo dele. Ponto, parágrafo na outra linha. Aliás, ponto na mesma linha. Outra surpresa foi quando eu me encontrei já tarde com a filosofia. Tarde não, né? Eu me encontrei já madurão com a filosofia e eu comecei a estudar Pitágoras, né? O grande filósofo pré-socrático dos números. E Pitágoras, ele assim, tinha uma escola, olha que legal isso, em que não bastava o vestibular dele, era moral. Não era qualquer aluno que ele aceitava. O cara tinha que ter um perfil ético, moral, essa coisa de estar voltado para o outro. Ele só aceitava essas pessoas. E ele tinha uma lição que todos os alunos faziam. Tinha que fazer essa lição de casa todo dia. Que era isso, assim, voltar, ver tudo que tinha feito, com o próprio julgamento, não dos outros, com a própria análise, para não falar julgamento, ver o que poderia ser melhor, e ensinar na mesma técnica. Olha só que legal! Fiquei muito feliz. Também você foi na fonte, né, Wilson? Você foi na fonte. Eu também super curto filosofia também. Gostaria. Então, se eu fosse pensar em reformulação curricular, eu acho que filosofia tinha que estar desde da pré-escola, né? Porque quando você fala de Pitágoras, eu fico encantada. Eu andei revendo as 72 frases dele, dos versos de ouro, né? Os versos de ouro de Pitágoras. E não é à toa que ele fala em versos de ouro, porque o ouro é incorruptível. O ouro é sempre ouro, né? Então, quando ele fala você se transformar num homem de ouro, ele está falando dessa incorruptibilidade que cada pessoa tem, né? E aí, outra coisa, eu adoro essa tua proposta de programa também, que eu, todo dia, eu realmente, de manhã, a hora que eu medito, já faço, eu recordo, assim, passo pelo coração de novo, que eu não quero levar nada para o lado pessoal. Sabe que isso é uma coisa, assim, esse é um aprendizado que eu acho que também a gente podia fazer a vida toda, Wilson. Queria te ouvir, porque eu acho que o egoísmo é uma coisa que a gente trabalha a vida inteira, né? Você sair do ego para poder realmente não levar para o pessoal e aprender com a própria vida, eu acho que seria maravilhoso se a gente fosse lembrada disso todos os dias. Você não acha? Isso não faz parte do teu programa também? Faz parte, sim. E assim, grande parte do programa, porque o que é esse programa? É o que eu reuni em 39 anos de saúde mental, né? Que assim, o cara é velho. Então, assim, é uma coisa que tem que ser prático. E se nós não exercitarmos para ter a consciência, vai ficar teórico. E grande parte desse programa é, primeiro, acolher a nossa sombra, não no sentido de reforçá-la, mas de não negá-la. E todo o tempo a gente trabalha com o ego, e entender
que eu escuto algumas vezes as pessoas falam assim, não, nós temos que destruir o ego. Está pronto para ficar psicótico? Não vai poder destruir o ego. Mas é chegar num determinado momento e perceber quem é mesmo o dono de quem, não é? E aí transcendê-lo, ou como diz no cristianismo esotérico, quer dizer, geração, formação de um ego. Degeneração, que é desestruturar esse ego de maneira assim absoluta, perceber de quem é dono de quem, e regeneração, transformar o sou eu no eu sou. Né? E aí que trabalhar para isso. Por exemplo, você colocou uma coisa, não leva a nada assim para o lado pessoal. Às vezes, eu esqueço de tudo que eu aprendi e fico ofendidinho. Aí, até o próximo momento da meditação que eu começo a rir. Ai, caramba, não. Um dia eu aprendo que cada um com a sua loucura, que essa é dele, não é minha. Mas sabe, Wilson, eu penso, a gente que gosta da alegria, né? A gente que curte a alegria e sabe que o aprendizado pode ser pela alegria, felizmente, não precisa ser pela dor. Eu fico pensando o quanto essas coisas são bonitas, o quanto essas coisas são importantes. Nesse momento de pandemia, por exemplo, né, que você colocou bem, ficou claro que a realidade emerge de relacionamentos, né? Assim, é isso que constrói a realidade. Então, não é à toa que a gente veio aqui para realmente aprender a estar com as pessoas e colocar a nossa nota nesse concerto da vida, né? Mas eu fiquei olhando outro dia, também tenho curtido filosofia, isso é uma das coisas que a gente tem feito juntos, à distância e juntos, então. Eu tô até com o Platão aqui em cima da cama, e eu tava lembrando uma coisa que ele fala mesmo, que a melhor chance da gente ser feliz é quando a gente aceita o desafio da sapiência, né? Quando você aceita que você tem esse divino, que você é uma criatura e é criador. Então você cocria todo o tempo essa realidade. E eu adoraria que nós todos os dias, quando conversássemos a partir de agora da pandemia, realmente conversássemos. A gente valorizasse os encontros e que as pessoas prestassem um pouco de atenção se estão com as pessoas, ou se estão atentas ao celular, ou se não estão onde deviam estar. Porque é um momento muito legal de você refletir, de eu refletir, de todo mundo refletir, enfim, o que é estar com, né? O que é estar com? E você fez um gesto, por isso que eu me lembrei também do Platão, você fez o gesto, né, que é o desenvolvimento da consciência, vem por atrito, né? Eu lapido, e a hora que eu lapido é que vem o brilho, né? Então, eu acho que seria bem legal se a gente aproveitasse esse momento da pandemia para resgatar os encontros de uma forma mais verdadeira, em que cada um pudesse expressar a sua própria nota musical, né? Assim, que é que veio fazer aqui. Eu uma vez soube de uma coisa que eu não sei se industrialmente isso é verdade, mas como modelo psicológico e de relação eu achei perfeito, que é como se dá o polimento perfeito numa esfera, assim, que não tinha, pelo menos quando eu aprendi, não tinha máquina que fazia isso. Aí colocava as esferas todas juntas, e blá, 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 uma ia encostando na outra, resultado, todas ficavam polidas, sem nenhuma imperfeição, através desse contato, desse atrito, um polindo o outro. Olha que coisa interessante. Se não inventaram essa máquina, podia inventar, você tem razão, porque ela é bem boa. Uma máquina, e eu gosto muito do nome esfera. Esfera, manso, calmo. Acho muito legal essa palavra. Mas, Ju, seguinte, uma coisa que eu quero recuperar que você falou, é disso também, de ouvir o outro, estar presente para ouvir o outro. E as crianças também. Porque isto é uma coisa que eu devo às crianças.
porque eu fui criado, você conheceu, por um homem que me ouvia desde sempre. E que, por uma coincidência com você, ele se foi no seu aniversário. No dia do seu aniversário, o meu pai diplomou-se nessa escola chamada Vida, que foi lindo, você sabe disso. Assim, ele assim, fez a colação de grau da vida. Numa mão, eu, e na outra mão, a netinha dele, Sofia, que você também conhece, amiga da sua filha, que hoje é uma neurologista do Einstein e do Oswaldo Cruz. Então, ele me ouvia. Eu acredito que o grande responsável pela minha autoestima, que às vezes até me exagerava, por conta disso. Ele sempre me tratou como uma pessoa que merecia a atenção, desde criança. Nossa, isso acho que me salvou, porque eu tinha uma tendência a ser doidão, e porque eu pude entender. E eu, Ju, eu abuso dessa minha cara e faço um personagem do e aí, com isso, eu consigo conversar com as crianças e tem essa possibilidade de ouvir isso. Cara, como eu aprendo isso? Isso não é conversa, eu faço isso e aprendo mesmo com as crianças. Eu sei. Você sabe que é tão bonito, porque eu moro em apartamento, como você bem sabe. E com esse momento da pandemia, tem horário para as crianças descerem e aproveitarem a área livre, enfim, no térreo, que normalmente é hora do almoço, porque os pais também dão uma pausa, e no final da tarde. Que aí também, já, né, assim, já encerrou o dia, tem sempre que descer alguém junto. E eu presto atenção mesmo, é um momento que eu vou para a janela prestar atenção, porque eu vejo que tem 2, 3 minutos que é aquela coisa de uma energia contida, maluca. E aí, depois que isso vai para o lugar, assim, saiu, elas começam mesmo a assumir papéis e se ouvem. E aí, já que um decidiu ser super, né, sei lá, super-homem, o outro vira o Batman. E aí cada um assume e vira uma brincadeira, porque aí elas conseguem estar juntas. E eu fico achando que isso é o máximo, porque rapidamente tem um objetivo que é colocado, que é agora a gente vai brincar de super-herói. E pronto, tá tudo. Então, esse é o objetivo. Eu não sei, Wilson, se a gente às vezes tem essa dificuldade exatamente porque não tem essa clareza do objetivo do porquê tá junto. Se a gente tivesse mesmo uma clareza do porquê tá junto em qualquer relação, seja relação profissional, seja relação familiar, qualquer relação, fica mais fácil. Do mesmo jeito que eu também sou super grata ao meu pai, você sabe disso, você também esteve presente na morte do meu pai, você foi lá, eu nunca vou esquecer isso também, bonitinho, para me dar força, e foi muito bom, também foi uma passagem linda, como você bem sabe, também de mãos dadas, também rezando, então a gente é muito privilegiado, eu sei disso. Mas eu fico achando que para construir casa, a gente sabe, faz uma planta, não é assim? A gente sabe qual tijolo que vai pôr. E para as relações a gente não tem plano. Eu acho isso esquisito. Eu acho que a gente tem que ter mesmo uma meta, uma sinfonia. Eu gosto da analogia da orquestra mesmo. Assim, eu acho que a gente pode gostar de instrumentos diferentes. A gente só tem que saber qual é a partitura. Qual é a partitura que a gente vai tocar hoje? Então, vamos nela. Né? E aí dá para você interpretar papéis. Isso aí. Essa questão de ter, assim, um plano de se relacionar, pelo menos um mapa, assim, passa, pelo menos para a minha compreensão, a compreensão de que amor não é um sentimento, é uma atitude. Isso. Não daquele amor eros, né? O amor. Porque a gente tem uma palavra só para amor. Os gregos tinham eros, philos, storgé, não, e ágape, e o amor ágape.
que é um amor, atitude. Não preciso sentir nada para começar a amar alguma coisa ou alguém. É uma atitude, é um plano. Né? E aí? Não, é que eu ia falar que eu concordo totalmente contigo. E não é sem querer, eu estava dando aula para a Universidade Franciscana, em Caxias do Sul, essa semana também. E foi muito legal, por isso estou citando, porque um aluno super lindinho lá falou: professora, a senhora não acha que deveria ter filosofia na escola? Eu falei: como eu acho. E um jovem ficou encantada, porque um universitário tem o quê? 20 e poucos anos, né? Então eu fiquei encantada quando ele falou: acho que tem, sim, até porque ele falou, eu queria perguntar para a senhora, o motivo da pergunta era se eu achava que tinha amor platônico. Eu gostei da pergunta. Eu falei, eu não tenho dúvida que o verdadeiro amor ele é platônico, no sentido que Platão considerava exatamente as formas do amor, ou seja, não tem interesse. Não tem interesse, vai muito além do interesse. É a sua expressão de cuidado à vida de alguém. O querer bem de alguém, né? Você saber diferenciar a quantidade de água que você põe no girassol e que você põe numa orquídea, por exemplo. Por conhecer as diferenças, né? Não é legal um aluno perguntar muito sobre legal isso? Aliás, essa geração veio com chip já atualizado. Já, né? Essa história que eu falei de que o meu lema é 2D, eu sempre tive isso, mas dessa forma, foi andando duas adolescentes, assim, duas meninas, assim, acho que não tinham 20 anos, adultos bem jovens. E uma que falou isso para a outra, falou, eu sou 2D. E a outra falou assim, ixi, que velho, eu já sou 5G. Ela falou, não, eu sou 2D, diversão e dedicação. Eu falei, cara, com essa idade essa menina percebeu isso? Eu demorei tanto. Mas voltando a Platão, assim, aqui, assim, quando você descreveu esse pulso de consciência que a gente precisa ter da caverna de Platão. Assim, o mito da caverna de Platão, ele conseguiu com uma história, que era a história do mestre dele, né, de Sócrates, né? E ele conseguiu colocar naquela época esse desejo de quebrar os grilhões e ir em busca de alguma coisa que ele sabia. E o lindo é que quando ele encontra a fogueira, que explica tudo, ele fala, que mais? E ultrapassa a fogueira e vai emergir, né, da caverna no sol. Pera, como é que o cara sacou essa? Não, é maravilhoso isso. E também curto, porque está na República, né, a caverna. E ele vai para mito exatamente quando ele fala de alma, né? Quando ele vai para uma coisa maior, aí ele vai para a mitologia. E eu acho isso genial, porque outra coisa que eu acho que a gente podia resgatar, e falo isso porque a Sofia, assim como a Juliana, estudaram na escola Waldorf, não é? É a história contada de um jeito emocionante. Eu acho que é muito legal quando a gente conhece personagens reais ou mais próximos do real possível, né? Porque tem gente que desconfia de alguns personagens históricos, enfim, mas assim, o mais possível, e que lembra, as meninas, elas interpretavam a história, elas iam para a Grécia, entre aspas, na história, com roupa de Grécia, com comida grega, encenando a Grécia. Só um minutinho, Ju. Uma vez a Sofia fez um papel de coluna grega, de conversa inteira, só fazendo caras e bocas, porque para cada era ser uma coluna grega. Mas continua. Que delícia! Mas era muito interessante. E acho interessante essa proposta, porque não tem quem não tenha o olho brilhante porque se identifica como exatamente essa pessoa que todo dia vai, escorrega, mas aí tem alguém que fala, me dê tua mão, venha cá.
E vai, e o outro enxerga melhor, aí você fala, o cara tá maluco, não, não tá. Você sabe que você foi considerado maluco, desvairado por muito tempo, né, Wilson? Porque você ia, Ainda! lógico, você ia dar aula lá na escola, para mim, graças a Deus, sou grata por isso sempre, com as suas calças cor-de-rosa, eu falava, gente de Deus, eles vão me mandar embora aqui pelos convidados. E precisa disso, exatamente para quebrar esses apegos de identificação, de preconceitos Estereótipos. que a gente coloca para a gente, para as pessoas, se não tomar cuidado, como verdades, né? Como verdades. Então, Eu me eu adorei lembro. você trazer o Platão para a conversa da caverna. Eu me lembro que naquela época, assim, as pessoas me convidavam para dar uma aula e tal, enfim. Aí, quando eu chegava, a reação da plateia, é esse o Dr. Wilson? E eu sabia que a reação era aquela. Não raramente, eu falava assim, eu vou ler pensamento. Vocês pensaram, é esse o doutor? É, todo mundo ria. É. Não, mas é muito legal. É muito legal. Assim, eu sou muito grata a tanta coisa que a gente vai fazendo exatamente por assumir com coragem, né? Agir com o coração. Eu me Isso. lembro de outros eventos em que a gente pôde ficar uma semana inteira fechada com pessoas de diferentes hospitais trabalhando os sentidos, indo para a praia, trabalhando os elementos da natureza em si. Lembra disso? Na Bahia, na Bahia, Isso, na Bahia, Salvador. Santa Bahia. E aí se fala, bom, a gente está falando de uma coisa de mais de 20 anos, Wilson. E que É, bom que a gente se atreveu mesmo, eu acho que esse é o termo, se atreveu a não abrir mão das coisas que acreditava para poder falar de um cuidado ampliado, de um cuidado que é muito além de qualquer diagnóstico e que era um resgate da verdadeira saúde em todas as suas dimensões, né? Física, emocional, mental, social, espiritual. E não era discurso, porque a gente tinha práticas. diz isso até hoje, né? Isso Né? mesmo. Nossa, foi muito bom, foi muito bom. Muito bom Wilson, você mesmo. lembra a história ainda do peixe de passagem? Não, você não sabe o que aconteceu. Aí, outro dia, na internet, uma contadora de história profissional, e que ela é atriz, contadora de história, um trabalho lindo que ela tem. Ela trabalha com mulheres de risco, contando histórias e tal. E ela contou a história do peixe. Mas ela contou a história do peixe ipsis literis. Assim, e aí ela falou assim, eu assustei com aquilo, ela falou assim, é um autor desconhecido e tal. Aí pus a mão na cintura, eu conheço esse autor. E aí, por curiosidade, porque assim, a autoria, uma ideia, ela se prova boa quando ela perde a autoria, é de todos. Claro, Nunca reivindiquei, mas por curiosidade. Eu falei, nossa, onde que você ouviu essa história? Aí ela falou para mim, eu escutei isso de uma professora, doutora, e pai, ah, tá, ah, tá, legal, e que coisa bonita, e a gente contava muitas histórias. E aí eu estou com um plano, assim, de cursos, de metáforas, de contar histórias, interpretar, porque Sofia e eu, por conta da escola Waldorf, que trabalhava muito com as metáforas, eu criei várias histórias para ela. E depois, para educar, seguindo o caminho da antroposofia, das escolas Waldorf. E aí, um dia nós começamos assim, a reinventar as histórias clássicas segundo o nosso jeito. E foi muito divertido isso, muito divertido. E eu trabalho com metáforas até hoje. Assim, eu estou no atendimento, assim, dificilmente não tem uma sessão que não entre uma metáfora, que não entre uma história, porque é muito rico esse tipo de comunicação. E eu sei que você também gosta das histórias. Amo, amo. E aí, a minha pergunta é: qual é a história que te toca, que tem a tua cara?
Nossa, isso que difícil. Eu achei que a gente ia contar junto essa história, interpretando os dois. Agora, a história que tem a minha cara. Pera um pouquinho, deixa eu fazer. Você lembra a história do peixe inteira? Claro. Bora, conta aí, eu quero ver você contando para todos nós. Não, mas não, nós vamos fazer o seguinte: eu conto e você interpreta os três personagens. Você faz o papel da borboleta, pode ser? Você faz o Do papel coelho da e da coruja. borboleta, você faz o papel, tá bom? Do coelho e depois da coruja. Pode ser? Combinado, e você é o peixe. Tá bom. Eu vou Bora. fazer o papel do narrador, então Do narrador, do narrador, vamos junto, isso. vamos ver o que vai dar. Ai, que Do delícia! narrador. Que legal. Vamos que Ai, vamos. que Vamos delícia! lá. Então, diz que tinha um peixe de passagem, e para quem não sabe, é bom explicar que um peixe de passagem são esses peixes que nadam contra a correnteza. E porque eles nadam contra a correnteza e são capazes de nadar muito rapidamente, eles são chamados de passagem. Acontece que teve um peixe que um dia achou que estava ficando maluco, porque ele começou a ficar com vontade de voltar ao rio, de fazer um caminho inverso. E ele achou que ele estava louco, porque afinal de contas, nadar a favor da correnteza é tão mais fácil. Aí ele foi conversar com a amiga dele. Acontece que a primeira amiga que ele pensou era uma borboleta. E ele falou para a borboleta que ele estava com vontade de nadar contra a correnteza, de voltar para o rio, apesar da dureza. E aí a borboleta falou: Olha, meu amigo peixe, eu não tenho esse problema. Porque eu vou em qualquer direção, vou para cima, para baixo, para o lado e tal. Para mim, isso não é um problema. Mas pera um pouco. Eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu com meu avô, o borboletão. Um dia, assim, uma pessoa, um rato, parece que foi um rato, disse para ele assim: a borboleta pede muita energia. Ela voa para cá, para lá, parece que ela não tem nenhum plano. Sabe o que o meu avô respondeu para esse rato? Ele disse assim: presta atenção, a menor distância de dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é o caminho de menor resistência. E a borboleta voa pelo caminho de menor resistência. Que tal? Ah, ele pensou: bom, para mim, então, o caminho de menor resistência é seguir o fluxo do rio. Mas acontece que ele tinha vontade, e vontade é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que não é qualquer coisa que faz com que a gente esqueça. E essa vontade de nadar contra a correnteza, de voltar, de aceitar esse desafio, continuou. Aí ele foi procurar outro amigo para ver o que o outro amigo achava. Mas acontece que o outro amigo era um coelho. E aí o coelho E falou: aí o peixe contou a história para o coelho e contou que a borboleta tinha aconselhado ele, que tinha dito: olha o rio, é o caminho de menor resistência. E ele disse assim: olha, eu, assim como a borboleta, eu também não tenho esse problema. Eu uso de toca, saio de toca, e assim, tem uma coisa que qualquer problema que eu tenho, eu consulto a minha mãe natureza. A natureza é perfeita. A natureza, ela ensina tudo que a gente precisa aprender. Então, que tal você consultar a natureza? E entregou a bola para o peixe. o peixe ficou feliz com aquela resposta, pensou no que os dois tinham falado e nadou por um período. Nadou por um período. Mas acontece que aquela vontade não passava. Por mais que ele gostasse da amizade e considerasse válido o conselho dos amigos, aquilo estava dentro dele. Era uma vontade, era aquilo que a alma dele pedia. E aí ele ficou sabendo que a coruja era sábia. E aí foi conversar com a coruja e falou o que a borboleta disse, falou o que o coelho disse. E aí a coruja falou:
Agora preciso fazer uma voz de corujo. A coruja então desceu da árvore, foi lá dentro do rio, escutou o que ele tinha dito. Eu bem, troca de esse negócio aqui, minha orelha é meio rasa, esse negócio aqui, não, tá toda hora caindo aqui, estou me ocupando com essa história. Aí. Pode passar aí? Bom, vamos lá, ela está se preparando aí, vamos continuar. Então, a coruja desceu, ouviu atentamente o que ele tinha para dizer e disse o seguinte: espera eu trocar o fone com ele. E ele disse o seguinte: não percam o próximo capítulo, nesse mesmo horário, amanhã. Aí, coruja disse o seguinte: peraí, esse aqui a gente precisa desligar. Aqui. Aí, agora voltou o som. Desliga, que senão eu continuo ouvindo por ali com isso daqui. Coisas da tecnologia. E desligou o fone? Fala alguma coisa aí, Ju. Eu estou te ouvindo bem, mas mais baixo. Não, eu não estou ouvindo. Eu escuto bem mais baixo. Aperta e desliga. Tum, tum. Tá, aqui, meu bem, porque se for para lá e não der certo, eu preciso consertá-lo. Não foge, não. Agora melhorou o som. Está um pouquinho Desliguei mais esse, alto. Desligou o outro. Aqui. Mas enquanto a coruja se prepara, vocês sabem que ser sábio dá trabalho, que não é de um dia para o outro, que tem que fazer todo o caminho de saída da caverna. Fala agora, Ju. Ainda não. Será que tem que acionar o microfone de novo? Dá isso aqui, porque não deu certo. E a gente, desculpe. Calma, porque sabedoria é algo que é difícil de alcançar mesmo. A coisa... Peraí, vamos ligar isso aqui. Alô? E a coruja ouviu com atenção, ouviu a sabedoria da borboleta, ouviu a sabedoria do coelho. Ju, ainda não estou ouvindo. Não, tá. Eu estou te ouvindo bem. Alguma coisa aconteceu que eu estou te ouvindo muito baixo. Eu estou falando normal. Eu acho que se eu aumentar o tom de voz vai ser ruim para quem está ouvindo. Agora não estou te ouvindo nada. Não está me ouvindo? Agora estou. Agora está ligado o microfone. Muito bem. A coruja desceu e falou para o coelho. Primeiro ela fez aquela pausa de sábio, que já sabe a resposta, mas fica criando aquele clima. Assim. E aí disse assim, olha, seguinte, os dois têm razão. O que a borboleta te disse é uma lei da física, é um princípio físico. O menor caminho de 2 pontos não é necessariamente uma linha reta, mas o caminho de menor resistência. Vide o rio que você vive, vide o raio. Então, está tudo certo, é isso. E o que o coelho te disse, cara, é o óbvio dos óbvios. Só que o óbvio não é percebido pelo incauto. Ele está tão na cara que a pessoa passa e não percebe. Só que tem um detalhe. O que o coelho esqueceu de te dizer é que existem, no mínimo, 2 naturezas. A natureza externa, verão, outono, inverno, neve, seca, rio que enche, rio que esvazia. Essa é a natureza externa. Mas nós temos a natureza interna. E eu estou vendo que a tua natureza interna, meu amigo peixe, está gritando para você subir o rio. Eu sei que tudo indica que o saudável, o normal, é você descer o rio. Mas não vai dar, você não vai conseguir ser feliz, porque nesse momento a tua natureza interna está pedindo para você subir o rio. E aí o peixe escutou aquilo e... Nem agradeceu a coruja. Ficou tão feliz de falar que ele devia ouvir o próprio coração, que ele pulou na água e começou a subir o rio. E ele foi ficando feliz porque ele foi reencontrando as pessoas com quem ele já tinha nadado. Ele foi revendo os lugares por onde ele tinha passado. E ele foi ficando tão feliz dele ter se ouvido, de ter ouvido o próprio coração, que ele deu um pulo fora d'água. E
E aí antes ele falou, mas peixe não voa, peixe não voa. E aí ele olhou, falou, não, mas quer saber? E aperta um botão que o Wilson fala tão bem, e aí deu outro pulo fora d'água, e quando ele estava fora d'água, ele viu outros peixes fora d'água. Aí ele caiu na água de novo e falou para um peixe mais velho, isso aqui é uma piração. E o peixe mais velho falou, Wilson. Calma, isto é apenas uma piracema. Escolha uma fêmea do teu número, coloca os seus ovos com ela e perpetue a tua espécie. É assim que a vida continua, porque existem pessoas, assim como peixes, que nadam contra a corrente. E porque nadam contra a corrente, a vida continua. Então, em vez de se deixarem levar pela história, fazem a história. Ai, que demais! Que legal! Wilson, você lembra? A gente contava isso, a gente interpretava isso. Isso mesmo, que saudades. E eu lembrei como que essa história surgiu. Foi uma vez, uma amiga minha me pediu um conselho. E tudo dizia que ela tinha que fazer uma coisa. Mas o coração dela não queria fazer. E aí eu pensei, como é que eu vou falar isso para ela? E essa história brotou. Nem sei se resolveu para ela. Não, mas é que é muito louco, porque eu me lembro também, eu acho que a gente estava num evento no Rio de Janeiro. Eu acho que era um evento que eu lembro da gente tentando escrever o personagem, papel, você falou dessa história, e aí a gente falou, então vamos, e ficou muito redondo a coisa, e ficou muito legal, e eu acho que ela é útil ainda, por isso eu fiquei com vontade de contar. Tomara que tenha sido, que seja para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que essa ainda é uma boa história, Wilson. Essa é uma das boas histórias, eu acho. Mas são muitas boas histórias. Eu estou querendo lembrar outra passagem que nós tivemos juntos, que foi a viagem a Machu Picchu e aquele ritual da lua na Caverna da Lua, né? Como é que você diz? Isso, é no Templo da Lua. Templo da Lua, Templo da Lua. Então, nós estávamos com toda a programação, já tudo o dia inteiro andando, estava todo mundo cansado já. E alguém teve uma ideia. Nós já vamos subir para Machu Picchu, assim, vamos conhecer o Templo da Lua? No fim, todo mundo topou. Estava todo mundo cansado, foi uma coisa meio de improviso, né? Que a gente já estava cansado, tanto que tinha que ser à noite. Né? E aí, o lugar, para quem não sabe, era uma caverna. E nessa caverna tinha um altar, e com um buraco na pedra, e buraco. A gente não tinha calculado o horário, não tinha calculado nada, foi meio de improviso. E a gente estava, acho que, em 13 pessoas. Isso mesmo, exatamente. Todos da área da saúde, menos o Fabinho, isso mesmo. 13 pessoas. Eram 13 pessoas, e aí nós entramos 13 na caverna. E quando nós chegamos na caverna, fomos entrando, não tinha guia, se eu não me engano. Aí o cara levou lá, aqui entra. Isso nós mesmo. fomos entrando. Quando nós fomos entrando, o altar estava começando a iluminar. E aí a gente correu, olhou, a lua cheia estava entrando num buraco. Nós improvisamos uma cerimônia de batismo na lua, sei lá, alguma coisa assim. E a lua preencheu o buraco, aquilo ficou um espetáculo, pelo menos na minha memória, que eu gravei assim. É isso. Até que o último terminou o batismo, a lua saiu do buraco. E eu me lembro que eu disse assim, tem alguém ainda que acredita em coincidência? Aquilo foi coincidência e um prêmio que marcou assim, na minha vida, esse presente da lua. Nossa, você sabe que outra coisa que eu também tenho prestado atenção faz tempo, assim, eu adoro quando o universo é óbvio. Adoro, eu falo, pode ser óbvio, porque toda vez que ele é óbvio, eu falo, então eu estou no meu caminho, então tá certinho, esse é o meu caminho.
aquele ritual foi sensacional. E se eu penso que a Lua está muito ligada às emoções, né, Wilson? É esse amadurecimento emocional que a gente precisa, porque nos faz bem, né? Porque nos faz bem, acima de tudo, porque é para a gente viver em paz, para a gente viver feliz. Foi maravilhoso. Aquele buraco naquele monte era o buraco certo para uma lua cheia, e a lua cheia estava lá, porque a gente estava lá, ou a gente estava lá porque ela estava lá, enfim, estávamos lá, e é exatamente isso que a vida pode ser, né? A vida pode ser a gente transformar muitos momentos cronos em momentos kairós, em momentos que são eternos, e isso que dá intensidade à vida, né? Isso que dá intensidade à vida. A gente teve muitos bons momentos. Nossa Senhora, não é Machu Picchu, a gente subia um Ana Picchu. Foi muito legal. Que maravilha, que viagem. Aliás, nós só tivemos momentos bons. Acho que a gente nunca teve um momento ruim juntos. Eu também acho que foi tudo bem. E eu lembro da gente passar medo junto, que é legal também, e tudo bem, e passar medo. Porque eu lembro quando a gente estava descendo o Ana Picchu, que é cada degrau de um tamanho diferente do outro, e você super grande, super alto, eu também não sou tão baixinha, e a gente tomando o maior cuidado quando a gente chegou lá embaixo inteiro, a gente falou, nossa, podia ter tido medo nesse caminho, né? Podia, então tá tudo bem. Era um caminho que tudo bem ter medo. E a gente fez, apesar do medo. Isso é muito legal, isso é muito bom. Acho que isso é que torna a vida mesmo, assim. Isso é que dá intensidade à própria vida, né? Muito legal, muito bom. Me lembro que nessa viagem eu tinha aquela barba, cabelo, aquelas roupas esquisitas que você veio e me denunciou publicamente aí. E teve um momento que eu, assim, querendo meditar, o grupo estava ali, eu fui num canto para fazer silêncio. Aí eu passei por dois brasileiros que olharam para mim e começaram a falar em português. Porra, que cara esquisito, meu! Olha a cara do cara, olha o cabelo. Ele começaram a tirar sarro da minha cara. E eu quieto ali, passei. E aí, minha gente, tudo bem? Eu jamais pude imaginar que eu era brasileiro, com aquela cara esquisita. Exato. É muito legal. Mas eu vou contar uma que você aprontou também nessa viagem, que foi bem legal. Porque no terceiro dia, lembra, né? Quando a gente pega o pico maior da trilha, da subida, né? Não lembro mais quantos metros, 5.000, não sei, não lembro mais. Era um passo de 4.500 metros, quase 5 eu só lembro que é o máximo. E que eu tinha decidido ficar em silêncio 24 horas, para poder contemplar. E eu lembro que você aprontava também, porque as pessoas que chegavam perto, vocês falavam, não, ela não fala nada, ela é mudinha, coitada. Ela é mudinha, coitada. E eu lembro que eu pensei, puxa vida, era um momento bom para eu matar uma meia dúzia aqui agora. Vocês tirando o maior sarro, e eu fiquei quietinha minhas 24 horas. E é tão gostoso você falar, tá tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem. Assim, a gente aprende com tudo isso, né? E tomara que a gente saia dessa pandemia aprendendo, viu, Wilson? Não que eu acho que a gente vai aprender tudo que poderia, mas eu não acho que a gente deva falar que volte a ser igual. Eu não quero que volte igual. Eu quero que pelo menos todos aprendam a lavar a mão. Eu quero que todos aprendam a usar uma máscara se estiverem resfriados, por exemplo. Né? Assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode aprender nesse outro momento de caminho, né? Nesse outro desafio. Eu peguei, Ju. Eu não consegui escapar, não. E não aconteceu nada. Assim, 2 dias. Depois, tudo bem. Eu sou grupo de risco, né? Diabetes, ex-fumante, mas passei liso. E, que bom. E aí eu não tive. Não, nem terá. Eu não quero ter, não vou ter mesmo. Agora, o que aconteceu? O que eu tirei de saldo disso? Que eu sempre, assim, né, valorizo a vida. Eu tenho uma coisa que, quando eu encontrar com Deus, eu vou puxar a orelha dele. Esse negócio aí de que a gente precisa dormir.
um terço da vida dormindo, tanta coisa para viver. Então, depois da pandemia, me deu uma nova alegria e assim, uma vontade melhor de viver, porque não que eu corri risco, mas não que eu sentisse que estava assim, com o pé na cova. Não, mas eu voltei ali e falei, cara, e essa necessidade de presença e de aproveitar o e agora. E aconteceu com o Níger também. Então, nós estamos fazendo algumas coisas que não estamos deixando para amanhã. Não, agora, porque agora, o tempo é. O tempo é. Eu até coloquei uma coisa de uma experiência da minha mãe, que minha mãe, família de italiano, que passaram pela guerra. A minha avó ficou viúva, com 6 filhos para criar. Então, ela teve marcado essa coisa do cuidado para o amanhã. Então, ela pegava o pão de ontem e não deixava a gente comer o pão fresco. Não, vocês têm que comer o pão velho. E aí o pão fresco ficava para amanhã. E a gente sempre comia pão velho. Né? Entendo isso de alguém que passou pela guerra. Mas isso deu essa lição de que é o pão fresco agora. Porque se deixar para amanhã ele vai ficar dormido. Aproveitar, e nesse sentido de presença, que é a única possibilidade de interação no mundo é no presente. O passado foi, o futuro só vai ser realizado. Eu posso intervir nele quando for presente. Então, essa noção do é muito importante. Mas você sabe o que é por isso que eu acho que a gente vai morrer bem. Porque quando eu falo em morte, eu estou falando do corpo físico, já que a matéria toda se transforma, enfim, a matéria é imutável, isso não, nossas rugas nos dizem isso todo o tempo, ou seja, a matéria é mutável. Mas eu acho que quando a gente for né, sair dessa casca, sair desse invólucro, a gente vai estar bem, exatamente por ter vivido. Porque você sabe que uma das coisas que eu fiz antes de me aposentar, e ainda faço bastante, para falar a verdade, é essa coisa de cuidados paliativos, né? De cuidar de pessoas fora de possibilidades terapêuticas de cura. E isso é tão fácil perceber. A melhor forma de passagem é quando a pessoa viveu bem. E aí ela aceita que o instrumento dela de estar na Terra não tem mais condições para que ela funcione bem. E é por isso eu acho que essas práticas de desapego, de certa forma, assim, de curtir, é isso, curto, uma delícia, eu também acho que a vida é todo dia. Mas para que a gente possa ir bem, a gente tem que viver bem. E aí fica mais fácil aceitar que, bom, se não aprender dessa vez, na próxima eu vou aprender mesmo. Eu vou aprender porque nós somos eternos, a gente vai evoluir sempre. Eu tenho uma lei, duas leis psíquicas. Uma é que só nós temos gestão sobre o nosso pensamento. Ninguém tem gestão sobre o pensamento do outro, só no próprio. E a outra é que nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa própria companhia. Não dá para dizer, dá um tempo aqui que eu vou tirar férias. Então, se eu estou sentenciado ou premiado a viver na minha própria companhia, e só eu tenho o poder de me transformar, bora, não vamos perder tempo, que vai ter que fazer isso de qualquer jeito. E quanto mais rápido a gente entender, melhor é. Né? Então, eu estou querendo fazer só um parênteses do que você falou e contar para todos que estão nos ouvindo. Que eu me lembro que nós dois tínhamos a mesma crença e que eu ainda continuo. Que a gente falava um para o outro. Fala a verdade, nós somos queridinhos de Deus. Lembra disso? Que modéstia, não? Ele tem uma quedinha pela... Porque era tanta benéfica, e ainda é tanta benéfica. Eu tenho certeza. Eu não me preocupo mais se Deus existe, não. Eu tenho certeza que Ele acredita em mim. Então isso, assim, e sem querer falar de nada fora, mas assim, se eu penso na vida como algo divino, é disso que a gente está falando, né? Então, não estou falando de um personagem externo também, não é disso, mas eu estou falando dessa força extraordinária que a gente tem, que é a vida, e que ela se transforma,
e que é isso, e que a gente, no mínimo, a gente vai ser adubo para a própria árvore, ou seja, claro que a história continua do jeito que for a nossa crença, mas nós somos privilegiados, eu acho, de já ter descoberto isso, porque assim fica ainda mais gostoso, fica ainda mais gostoso. Tudo fica um grande aprendizado e como a gente tem tempo, a gente se perdoa essas coisas tontas que falaram que a gente devia ter feito, e fala, não, estou fazendo agora, tá valendo, né? Assim, é hoje que a gente está falando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Anísia. Tem perguntas aí? Não, e tem 1h10. E tem um limite que a gente tem que fechar? Não. Tá. Por enquanto, a turma só está ouvindo, ninguém fez nenhuma pergunta. Aí, e a Anísia falou, ó, tem 1h10. Assim, por nós dois, essa conversa ela vai até a madrugada. Mas, assim, eu gostaria, por conta da gente já ir arredondando, porque as pessoas realmente não têm o mesmo entusiasmo que nós dois, porque nós estamos nos revendo, e eu gostaria que você falasse um pouco dos livros, do último livro, contando uma história desse trabalho de serviço, de doação, com a tua inteligência, teu talento de escrever, porque você só não fala bem, você escreve bem. E é assim, a simpatia das suas frases é como a simpatia da sua fala. As pessoas aprendem com muita facilidade com você. E você, unanimidade, né? Assim, os seus alunos, todos falam as mesmas coisas e todas elas são verdadeiras porque eu te conheço e a autenticidade. Então, fala um pouco dessa tua carreira de escritora, esse teu serviço maravilhoso. Não, então vamos lá. Esse livro que você citou inicialmente, o Comunicação Tem Remédio, ele não é o primeiro, mas ele foi bem legal, porque ele foi a tentativa de não ter uma tese de doutorado presa numa biblioteca. Então, eu transformei o doutorado num livro que fosse palatável, que fosse útil para quem estivesse no campo. Então, é bonitinho, assim, o Comunicação Tem Remédio, não sei, assim, ele anda sozinho, graças a Deus, eu não sei que edição ele continua andando, assim, há 20 anos, pelo menos, ele está andando. O primeiro livro foi sobre educação continuada, foi um período em que a gente não tinha nada escrito sobre treinamento de pessoal de enfermagem no Brasil, e a gente descreveu a experiência do Hospital Universitário da USP, como é que foi a implantação de um setor de treinamento, avaliação, aperfeiçoamento, enfim, lá no hospital. Depois, eu acho que foi O Amor é o Caminho. O Amor é o Caminho é um livro de histórias de cuidado, é um livro em que os alunos me pediam muito que eu contasse essas histórias de cuidar, explicando a forma que eu entendia e entendo cuidar. Então, o Amor é o Caminho também, ele anda faz tempo por aí, e são histórias de cuidar em diferentes contextos, em diferentes idades de pessoas. Tem um livro que chama Obrigado, Filha, que eu escrevi, faz parte de uma coleção de obrigados que a editora Gente fez, de obrigado mãe, obrigado pai, blá, blá. E como eles sabiam que eu tenho, felizmente, uma relação muito boa com a minha filha, eles me pediram para escrever esse Obrigado, Filha, e a proposta é explicar por que a gente aprende tanto e como a gente aprende tanto com esse papel, né, de mãe ou pai. Porque a gente tem vontade de ser melhor, né, Wilson? Exatamente para que eles se sintam felizes e tenham na gente também um professor. Então, Obrigado, Filha veio nesse sentido. Depois, eu acho que tiveram 2 livros voltados para as práticas integrativas de saúde. Um livro de terapia floral, de experiências com terapia floral, que chama Terapia Floral, que eu escrevi com a Olímpia Jimenez, que é uma grande terapeuta floral, que gosta muito de você. Aí o outro foi Enfermagem nas práticas
complementares e alternativas, porque falava alternativa, é uma linguagem muito técnica, mas assim, para eu indexar qualquer artigo, para eu publicar, eu tenho que ter palavra que eles aceitem. Não existia a palavra integrativo. Agora que a gente fala com naturalidade, a gente usava para essas práticas, outras todas, desde relaxamento, enfim, meditação, aroma, floral, tudo, a palavra alternativo, mesmo que você tivesse que explicar todo o tempo que não é alternativo, que era complementar. Então, eu tinha que usar a palavra alternativo para poder publicar. Então, veio esse livro. Depois, meu Deus, que vergonha, eu acho que veio o Liderança em 5 Atos, que é onde eu conto um pouco a experiência da gestão do hospital universitário, quando eu pude ser a responsável técnica lá. Também ficou bem legal, foi com o Fabrício, o Rosso e mais 2 pessoas. E é prático, não é só teórico. Eu gostei de contar assim as estratégias que eu usava para trabalhar as pessoas junto. Então, assim, desde como eu conduzia as reuniões com pessoas eleitas em cada unidade, pelos próprios pares para participar das reuniões deliberativas. Então, assim, não é teoria. Eu gosto dessa coisa mesmo do concreto, de contar a experiência. Eu não sei, acho que depois é no caminho, que é esse que eu falo desses 4 compromissos, né? De ser impecável com a palavra, não levar nada para o lado pessoal, evitar tirar conclusões e fazer o melhor possível. Depois eu acho que foram só capítulos de livros. Eu acho que o restante é capítulo. Não estou desvalorizando, mas assim, enfim, eu gosto de escrever, a verdade é essa. Tem gente que gosta, mas não sabe. Eu. Linda, que linda que você é. Ai, que delícia ficar feliz aqui. Olha isso aqui. E quando você estava falando dos livros, eu falei, nossa, né, que figura culta e tudo, e que simplicidade, e que simpatia que você é. E assim, você é responsável, na nossa amizade, por ter me introduzido no mundo da enfermagem. Lembro de um congresso que nós fomos para a Bahia, para o Comandatuba, que aquilo foi doido, aquele ritual na praia, com vela, no meio do congresso. Nossa, a gente foi muito ousado. Fomos, porque a gente tirou todas as chefes, todas as responsáveis técnicas de 120 hospitais do Brasil para fazer reunião na beira do mar, na praia, redondo, círculo, cada um falando. Ah, que ideia! Isso foi muito bom. Foi muito legal. Bom. Muito mágico também. Muito mágico. Sim. Muito legal, querida. Então, assim, eu estou querendo ir arredondando, porque por mim, né, nós ficamos aqui. E assim, estou querendo agradecer a todos que estão presentes. Lembrar que isso daqui vai ficar gravado, e depois de gravado a gente vai colocar essa nossa conversa aí. E sou bem grato, apesar desse formato, que a gente não está vendo quem está participando. De vez em quando aparecem umas coisas, uns elogios legais que apareceu aqui, e ali acho que está aparecendo ali, com a Anísia ali. Então, agradeço a todos. E assim, a você, querida. Ai, eu tenho uma frase só, bem curtinha. Eu te amo. Querido, o amor é recíproco. Eu sou muito grata por ter você na minha vida, Wilson. Eu sou grata por você fazer parte, por você ser meu irmão. Eu topo essa irmandade para sempre. Fechou! É isso, querida. Obrigada. Deus continue te abençoando e que você continue servindo a humanidade. Porque o que importa é amar melhor e servir mais. É isso aí. Eu topo. Que seja, vamos nessa. Eu estou chorando!
Ai, que delícia! Adoro chorar de alegria. Tchau, meu querido. Fique bem. Beijo para a Nízia, beijo para todos. Vida longa para todos. Vida longa, isso aí. Tchau, querida. Tchau. Ai, que massa.